Estamos aqui para mais uma aula de química, onde veremos massa atômica e massa molecular. Bom, vamos lá. Massa atômica é a massa que refere-se a um átomo, né? É a medida para medir um átomo. Quando você pensa em uma cadeira, em uma mesa, quando você vai medir a massa dessa cadeira, dessa mesa, você usa um padrão que é o quilo. Agora, para medir um átomo que é extremamente pequeno, nós usamos a medida U, unidade de massa atômica. E o que seria essa unidade de massa atômica? É 1/12 da massa do carbono, 12, que é o isótopo mais comum na natureza, o mais abundante, que a gente tem mais na natureza, né? Ele tem 6 prótons e 6 nêutrons, no total somando dá 12, então a sua massa é 12. E o que seria realmente esse 1/12? Olha lá, eu pego o átomo de carbono, divido em 12 partes, como se fosse uma pizza, e pego uma partezinha dessas 12 partes. Essa uma partezinha é a minha unidade de massa atômica, é o meu U, é o meu padrão, tá? Ele corresponde a 1/12, é um pedaço de 12, num total de 12 pedaços do átomo de carbono 12. E aí nós fazemos a comparação com todos os outros átomos existentes na natureza. Através de um padrão, a gente vai fazer a massa de outras substâncias, de outros elementos. Então, por exemplo, eu pego um átomo de sódio, né, que é o Na, coloco numa balança. Para ela haver equilíbrio, eu tenho que estar com a balança igual, né? Eu não posso estar mais para cima de um lado nem mais para cima do outro. Eu tenho que estar com a balança igual. Então, para que ela esteja igual, quantas unidades eu tenho que colocar aqui desse lado, né? O que acontece? Eu percebo que 23 unidades precisam da massa do carbono 14, né? Corresponde à massa do sódio, do átomo de sódio. Eles equiparam, né? Ele vai ficar igual. Então, o sódio tem uma massa atômica de 23 unidades, certo? Isso é um padrão. Nós temos esse padrão aí para todos os elementos da tabela periódica. Então, por exemplo, lá na tabela periódica você vai encontrar hidrogênio 1, oxigênio 16, N14, que é nitrogênio, sódio 23, fósforo 31, enxofre 32 e cloro 35,5. E como se chega a esse valor além de tudo, né? Por quê? Nós temos algumas substâncias, alguns elementos que têm alguns isótopos. O que é isótopos? Possuem o mesmo número de prótons, né? Eles são elementos que possuem o mesmo número de prótons. Então, olha um exemplo. Eu tenho aqui 2 isótopos, né? E eles possuem uma massa diferente. Eles possuem o mesmo número de prótons, porém a massa é diferente. Então, a massa é o mesmo elemento. Então, o elemento X é um elemento genérico, tem a massa de 12. E ele se encontra na natureza 10% em abundância. E eu tenho o átomo X, também X, mesmo elemento, né? E eu tenho a massa dele é 10. E na abundância, na natureza, é 90%. Então, eu encontro mais o carbono, não, perdão, o X, o átomo X genérico 10 do que o átomo X 12. Porque esse átomo eu encontro 10%, na abundantemente 10%. E esse aqui 90%. Como eu encontro a massa desse átomo, né? Que eu vou usar? Então, eu vou multiplicar a massa vezes a abundância, então 12 vezes 10, e 10 vezes 90. Eu vou tirar uma média ponderada. E dividir por 100, porque nós temos aí 10% e 90%.
Então, é por cento, significa que é por 100. E aí nós temos o valor de 10,2. É esse valor que está na tabela. Não encontramos na natureza um átomo X com massa 10,2. Não, é a massa ponderada de elemento X, tá? A massa do elemento X, que é um elemento genérico. E essa massa ponderada é o que a gente vai encontrar na tabela periódica, né? Coloquei aqui o exemplo do próprio carbono. Então, eu tenho carbono, eu tenho número atômico e a massa atômica, que é sempre o maior número, sempre, e o menor é o número atômico, ok? Bom, vamos à massa molecular. Massa de uma molécula, né? Uma molécula. Então, nós vamos usar o padrão da massa atômica, que é o U. A molécula é extremamente pequena, então nós temos que usar um padrão correspondente a isso. Então, massa molecular é medidas em U. Exemplo, água. Água é uma molécula, tem 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Mesmo não falando nada, aqui não tem indicando 1, eu subentendo que é 1. Então, eu tenho 1 oxigênio, e se eu olhar na tabela periódica, o oxigênio tem massa de 16. É essa massa que eu vou considerar. Então, é 1 vezes 16, que dá 16. O hidrogênio, eu tenho 2 hidrogênios, certo? E a massa do hidrogênio, 1. Então, é 2 vezes 1, cada hidrogênio tem a massa de 1. Como eu tenho 2 hidrogênios, 2 vezes 1, dá 2. E somando o 16 com 2, a massa do oxigênio com a massa de hidrogênio, nós temos 18, que é a massa da molécula, certo? Mais um exemplo. H2SO4, que é o ácido sulfúrico. Aqui está indicando que eu tenho 4 oxigênios. Cada oxigênio tem a massa de 16. Então, 4 vezes 16, 64. Aqui não está indicando nada, então subentende-se que é 1. 1S, um enxofre. E o enxofre tem massa de 32. Olha aqui do lado, ó, as massas, certo? Então, 1 vezes 32, 32. Eu tenho 2 hidrogênios. Cada hidrogênio tem a massa de 1. Então, 2 vezes 1, 2. Somando isso, 98 unidades. Sempre aqui, ó, será dado a massa atômica dos átomos, ok? Próximo, H3PO4, né? Vai dar a mesma massa, mas de forma diferente. Então, olha lá, eu tenho 4 oxigênios, 4 Os, cada O tem a massa de 16, então 4 vezes 16, 64. Não tem nada para o P, então significa que o P eu tenho 1 apenas, né, que é o fósforo. Um fósforo vezes a massa dele, olhando aqui, a massa é 31. 1 vezes 31, 31. Eu tenho 3 hidrogênios, cada um tem a massa de 1. Somando, né, 3, 31 e 64, 98 unidades de massa atômica. Próximo, bem simplesinho, HCN. Se não tem nada, subentende-se que eu tenho 1. Então, eu tenho 1N, eu tenho 1N, que é 14. As massas estão aqui, ó, né? Eu tenho 1C, que é 12. E eu tenho 1 hidrogênio, que é 1. Somando 14, 12 e 1, nós temos 27, certo? Próximo, HCl. O Cl a gente tem que ter cuidado. Por que tem que ter cuidado? Porque tem vírgula. A massa atômica do cloro é 35,5. Então, muitos erram na conta, na soma, ok? Então, o cloro, eu tenho um cloro, lá, se não tem nada, é 1. 1 vezes 35,5, 35,5.
Hidrogênio eu tenho 1, vezes a massa de 1, dá 1. 1,0. Por que 1,0? Porque tem vírgula aqui em cima. Então, somando isso, dá 36,5. Ok? Próximo. Ah, tem parênteses. Vamos lá? O que significa esse parênteses? Que esse trezinho que tem do lado de fora vale tanto para o hidrogênio como para o oxigênio. Então, eu tenho 3 vezes, se não tem nada aqui, é 1. Então, 3 vezes 1, vezes a massa de hidrogênio, que é 1. Dá 3. Eu tenho 3 vezes 1 oxigênio, e o oxigênio vale 16. Então, 48. 3 vezes 1, 3. Vezes 16, 48. O alumínio não tem nada. E ele não está no parênteses. Então, eu tenho um alumínio. E esse alumínio vale 27. Somando tudo, dá 78. Próximo. Ele tem o parênteses. E dentro do parênteses tem número. Então, lembrando, eu tenho o 2. Esse 2 vale para o oxigênio e vale para o fósforo. Então, significa que eu tenho 2 vezes o 4 oxigênios. 2 vezes 4, 8. Vezes a massa de oxigênio, que é 16, 128. Então, repetindo aqui, ó. Esse 2 tem que multiplicar por tudo aqui dentro. Então, 2 vezes 4 oxigênios, que são 16. Então, 2 vezes 4, 8. 8 vezes 16, 128. Aqui dentro não tem nada no P, então é 1. Então, é 2 vezes 1 vezes o valor do P. 2 vezes 1 vezes 31, 62. E o cálcio, que está do lado de fora, não está no parênteses, é só 3. 3 vezes a massa do cálcio. A massa do cálcio é 40, tá aqui, ó. Isso dá 120. Somando tudo isso, dá 310. Bom, eu espero que vocês tenham... Ah, tem mais um aqui. Olha lá, de novo. 3 vezes 4, 12. Vezes a massa do oxigênio, que é 16, 192. Então, 3 vezes 4, 12. Vezes o oxigênio, que é 16, 192. 3 vezes 1, que se não tem nada no S é 1, vezes a massa do S, que é 32, dá 96. E o AL, que está sozinho, não está no parênteses, eu tenho 2. E a massa do alumínio é 27. 2 vezes 27, 54. Somando tudo isso, 342. Bom, eu espero que vocês tenham entendido e a gente se encontra numa próxima aula. Até mais.